Fala pessoal, bem-vindo ao Papo com Francês. Desde já eu peço que vocês deixem seus likes, ativem os sininhos para todas as notificações, de preferência, e deixem seus comentários aí, tá? O tema desse vídeo é o discípulo Pedro, a crucificação e a ressurreição. Hashtag 34. Eu já começo falando pelo discípulo Pedro, que, como eu citei no vídeo anterior, ele é o discípulo que eu mais me identifico, né? De acordo com o meu propósito em seguir Jesus, né? De considerá-lo como meu grande mestre, é o nosso grande mestre. Assim, eu já começo convidando vocês a fazer uma reflexão sobre a reação dos discípulos, principalmente do discípulo Pedro, com exceção de Judas, que com certeza foi, de uma certa forma, foi uma grande traição e a mais pesada, né? E, infelizmente ele acabou se matando devido a essa atitude completamente errada, essa decisão que ele tomou de trair nosso grande mestre com um beijo. Mas não justifica ele ter feito aquilo, tirar a própria vida. Mas com certeza foi um peso enorme na consciência e uma coisa que não tem nem como imaginar o tamanho do arrependimento que ele provavelmente sentiu. É uma coisa, do meu modo de ver, totalmente compreensível. Assim, por isso que é importante não julgarmos também até mesmo a conduta de Judas, né? Porque de qualquer forma o nosso mestre teria que passar por isso. Estava escrito, para ele salvar a humanidade, ele teve que se condicionar, se submeter ao que aconteceu, que foi a crucificação e tudo que se antecedeu, todo o caminho que ele percorreu até ser crucificado. Realmente foi algo inimaginável. Não tem como a gente explicar essa dor, né? A dor na condição como humano. Mas voltando ao foco do Pedro, há pessoas que dizem, que acreditam veemente nisso, de que Pedro negou Cristo 3 vezes antes do cantar do galo, para que na verdade foi um artifício que ele usou para se manter mais perto do mestre, do seu mestre tão amado, para ele conseguir acompanhá-lo. Eu, particularmente, e muitas outras pessoas discordamos disso, porque Pedro era um humano mortal, como todos nós somos. E ele, com certeza, ele com os outros discípulos, inclusive referente a Pedro, como eu citei no vídeo anterior, eles se sentiram perdidos, porque eles viam um cara foda que eles seguiam, né, que é o Mestre Jesus, um cara capaz de operar milagres, e passando por aquela tortura toda, aquele absurdo, os caras ficaram sem cabeça, sem emocional, os caras se viram perdidos naquilo. Então é totalmente compreensível e natural nós entendermos o que se passou, né, ou tentar entender o que se passou na cabeça de Pedro para tomar tal atitude de negar Cristo, quando ele foi questionado, né, que reconheceram ele como um discípulo de Jesus, e ele negou, e o mestre alertou, e disse que ele ia negar, né, que ele ia negá-lo 3 vezes, que ele ia negar 3 vezes, não, que ele ia negá-lo, né, antes do cantar do galo. E o galo, foi exatamente assim que aconteceu. Ele foi, negou Cristo, e aí depois o galo cantou 3 vezes. Ou seja, Jesus citou o exemplo do galo para confirmar, né, para ele, na mesma hora que ele, vamos supor, ele teve tal atitude de negá-lo, e logo em seguida ele identificar aonde foi que ele negou Cristo.
mas não foi no sentido de querer julgá-lo ou criticá-lo, apontar o dedo, tá vendo, você me traiu, você deve ser punido, não. Tem todo um planejamento de Deus e de Jesus nesse processo todo. Isso inclui o perdão, como eu cito em vários vídeos que eu já postei, eu enfatizo muito isso com vocês. Então, pulando já dessa parte, que Pedro negou Cristo, e óbvio, quando ele já, a consciência dele já acusando, né, uma atitude não muito, vamos dizer assim, ele não foi firme, né, com a sua palavra, e a nossa consciência, ela acusa na mesma hora. Você quer saber se você está agindo certo ou errado, né, se você está agindo de forma adequada, você consulta a sua consciência que você vai saber. Isso já foi tema de outro vídeo. E foi a mesma coisa que aconteceu com Pedro, né? E o que acontece? Assim que ele identificou o erro dele, né, já veio também o arrependimento, ele sentiu o remorso de ter feito isso, mas é completamente compreensível, né? E aí vamos pular para a parte, né? Nosso mestre foi crucificado e depois ele ressuscitou, a ressurreição de Cristo. E isso aí eu já associo a uma das leis da vida que acontece, mais de uma visão mais espiritual, que eu acredito muito, que é a lei da reencarnação. Ou seja, ele nasceu, ele morreu, né, e nasceu por uma nova vida, né? Começou uma nova vida, uma outra dimensão, uma energia mais sutil, e é exatamente o que acontece conosco. E a grande mensagem, a mais importante disso tudo, referente a esse processo, principalmente da ressurreição, é que há vida após a morte. De fato, há vida após a morte. Eu sei que há muitas pessoas que não acreditam muito nisso, ou acreditam vagamente, ou dizem que acreditam e no fundo não acreditam, mas de fato isso acontece. Eu mesmo já tive provas concretas de que isso é uma verdade. E como a proposta desse canal é sempre nos aprimorarmos continuamente, sempre firme e forte, cabe a mim, pelo menos no meu entendimento, na minha concepção, passar isso para vocês, né? Esse conceito de que exatamente passar as verdades da vida, né? As coisas que realmente nós temos que passar, tudo que realmente eu já experienciei e quero também compartilhar isso com vocês. Então esse vídeo sobre Pedro, o discípulo Pedro, a crucificação e a ressurreição, eu acho que é muito importante nós destacarmos 3 exemplos que nós podemos seguir e 3 ensinamentos que nós podemos pôr em prática, não só a partir de agora, mas sempre no decorrer da nossa existência, que é a questão do perdão, né? A crucificação, ela, na minha opinião, representa a morte, o sacrifício também, de uma certa forma, e a ressurreição é que há a vida após a morte, a reencarnação, da maneira que você achar que deve interpretar melhor. Mas a questão de Pedro também, não só a questão do perdão, que Jesus o perdoou, claro, nem poderia ser diferente, é a questão do seu arrependimento. Quando ele negou Cristo, a consciência dele logo acusou de que ele não teve uma conduta muito correta. E a consciência foi lá, acusou e ele se arrependeu. E cabe a todos nós consertarmos nossos erros. Nós podemos nos arrependermos e a partir daí nós vamos nos aprimorando e vamos transformando esses erros em futuros acertos.
Não tem por que você se martirizar, se julgar porque aconteceu isso no passado, ou porque você fez tal coisa. Meu Deus, como eu pude ser capaz de fazer tal coisa, como eu pude ser tão babaca, tão injusto e tão não sei o que. Eu acho que essa coisa de você ficar lamentando, isso nunca vai levar você a lugar nenhum, nem vai ajudar ninguém. Claro, se você pode evitar certas coisas, né, evitar de cometer certos erros, você sabendo que se você seguir tal caminho você vai, a probabilidade de você errar é praticamente certa, cabe a você, através do seu bom senso, você analisar, pô, acho que não tem necessidade de eu fazer isso, porque eu sei que não vai dar bom, vai dar ruim. Então, simples, né? É uma questão de maturidade. Mas caso você não teve maturidade na época ou não tinha, não cabe você também ficar se martirizando, ficar se julgando, se sabotando. Porque isso no passado, eu fiz isso. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, se eu tivesse a cabeça que eu tenho naquela época. Primeiro, você nunca teria a cabeça que você tem hoje naquela época, porque você não passou naquela época as experiências que você tem hoje, né? A experiência de vida que você tem hoje, né? Então isso já não deixa de ser uma dica extremamente importante. Mas por outro lado tem gente que gosta de se para não falar uma palavrinha bonitinha, e continua a se entendeu? E não sai disso, continua quebrando a da cara e continua nessa ciclo vicioso, não sai disso. E geralmente essas pessoas são muito teimosas, orgulhosas, egocêntricas e principalmente, na maioria das vezes, muito narcisistas. Agora, se você já quebrou a cara várias vezes, já se várias vezes, mas você tirou isso como cada experiência dessa como lições de vida, aí você está no caminho certo, meu camarada. Porque eu sou uma dessas pessoas. Já me pra caramba também na vida, com pessoas principalmente, mas eu aprendi. Tirei as lições que eu tive que tirar e continuo tirando as lições, continuo aprendendo. É um eterno aprendizado. Valeu, pessoal. Então, até o próximo vídeo. E vamos seguindo sempre firme e forte aí, nosso aprimoramento contínuo, beleza? Valeu, até a próxima.